Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, pessoal, mais uma live. Hoje é a última da semana. E nessa semana o que a gente está fazendo? Estamos compartilhando sobre a amargura, né, dentro desse projeto chamado Rugido do Leão, que são os ataques que nós sofremos na mente, né? Tem a ver com aquilo que acontece na nossa mente. O Rugido do Leão é algo para você trabalhar a sua mentalidade espiritual, de forma que quando o inimigo tentar tocar a sua mente, tentar tocar a sua vida, através das linhas de pensamento, você saiba como fazer, como reagir, principalmente alinhado à palavra de Deus. Então, dentro disso, nós temos identificado que existem armas de destruição massiva. O que são armas de destruição massivas? É tipo uma bomba atômica que o inimigo sabe usar isso contra a vida de todo ser humano. Porque o ser humano ele é previsível. Então, se o ser humano é previsível, o que acontece? O inimigo ele já sabe o que ele pode fazer, que ele vai acionar gatilhos. São gatilhos mentais que ele vai acionar na vida de um homem que vai levar ele a ter determinado comportamento. E dentro daquilo que a gente vem falando ao longo dessa semana, veja bem, qual gatilho que o inimigo utiliza, qual que é a arma de destruição massiva que o inimigo utiliza e que dentro do que estamos compartilhando essa semana, nós estamos avaliando e buscando também caminhos para sermos livres disso. A amargura. Né? Hoje é a terceira live dessa semana e onde eu quero fechar com você o entendimento a respeito disso. Nós falamos disso na segunda, na quarta, as duas lives estão aí para que você possa voltar e assistir, mas hoje a gente vai finalizar esse entendimento. E dentro daquilo que a gente veio falando, né, nós paramos ali em Mateus 18. Mateus 18, né? Deixa eu pegar aqui nas escrituras. Mateus 18, veja bem o que fala. Fala o perdão do pecado de um irmão. Porque, veja bem, nós identificamos que dentro do que é a amargura ela tem dois filhos, que é a raiva, né, a ira e a falta de perdão. E isso acomete muitas pessoas. A amargura é algo muito nocivo na vida de uma pessoa, porque é como você tomar um copo de veneno esperando que o outro vai morrer. Literalmente é isso. Você está tomando um copo cheio de veneno e esperando que o outro morra, quando na verdade você está cometendo basicamente um suicídio, de forma lenta, mas você está cometendo um suicídio, primeiramente espiritual, e se isso não for tratado, vai se tornar uma morte física. Como nós vimos, a amargura, ela gera complicações internas na vida de uma pessoa, principalmente no aspecto da saúde. A amargura, ela gera artrite, ela gera complicações fisiológicas dentro do corpo humano, mas ela também é responsável por gerar o câncer. Porque, veja bem, é um ressentimento que a pessoa guarda dentro dela, ela vai remoendo isso ao longo de muito tempo. Tem pessoas que, se você for conversar, elas estão guardando coisas que pessoas fizeram com elas durante 10, 20, 30, 40, 50 anos. E sempre, quando vem à tona, ela coloca isso para fora, ela joga isso na cara da pessoa, porque é algo que ela recebeu e ela guardou. Mas como eu disse anteriormente, veja bem, é como se alguém trouxesse um saco de lixo e colocasse na sua porta e você pegasse esse saco de lixo, trouxesse para dentro de você. Você guarda esse saco de lixo, que se chama a ofensa, dentro de você, de tempos em tempos você abre aquele saco, você tira esse lixo e fica comendo ele, revivendo aquilo que a outra pessoa fez com você que te machucou. Então, a falta de perdão, ela acarreta a pessoa isso. Ela vai viver remoendo isso dentro dela. Agora, veja bem, esse remoer para a carne é muito satisfatório, sabe? Porque a carne, ela vai se intoxicando com esse tipo de comportamento que a pessoa vai desenvolvendo. E é como se você pegasse um arame farpado e enrolasse
em si mesmo, e cada vez que você relembra daquilo que as pessoas te fizeram, que gerou a ofensa, você apertasse esse arame farpado e ele te fizesse sentir mais e mais dor. Porém, o que acontece? A amargura, ela vai entrando de uma forma tão profunda na vida de uma pessoa, ela vai desenvolvendo raízes tão profundas, que essa pessoa, ela não vai conseguir sair disso de uma maneira tão fácil. Por quê? É algo que se entranhou dentro dela. A falta de perdão, que é um filho da amargura, ela vai se entrelaçando no coração dessa pessoa. O coração dessa pessoa vai ficando pesado. O coração dessa pessoa vai ficando amargo. Literalmente amargo. E ela vai apodrecendo internamente. Por isso, em algumas situações, você vai ver o câncer surgindo. É o apodrecimento da alma, do interior dessa pessoa, e vai manifestar fisicamente. Por que é importante buscar entender isso e buscar a cura? Veja bem, a falta de perdão é algo que você gera no seu interior. Então, o que vai acontecer, tanto no seu físico quanto nas outras áreas da sua vida, é totalmente dependente do estado da sua alma. E quando nós falamos da alma, estamos falando de quê? Estamos falando da nossa mente, estamos falando das nossas emoções, da nossa vontade. Então, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, porque é amargurada, como que essa pessoa fica? Ela tem uma alma seca. A alma dela está doente. Porque a alma dela está doente, o que acontece? João, em uma das suas cartas, ele fala assim: eu quero que você seja tão próspero assim como é a vossa alma. Ou seja, a prosperidade externa dessa pessoa depende da prosperidade interna. Ou seja, dentro do coração dela, na alma dela, ela precisa ter cura, ela precisa ser curada, ela precisa conseguir viver, sabe, uma prosperidade interna. Ela tem que ser capaz de olhar para dentro dela e ter paz consigo mesmo. E é muito interessante porque, preste atenção, algumas pessoas elas sofreram abusos, decepções na vida amorosa, nos relacionamentos. Porém, elas não buscam curar isso. Porém, e além de não buscar curar o que aconteceu em um relacionamento, elas querem entrar em um novo relacionamento, só que elas vão entrar em um outro relacionamento com o lixo do passado, com o lixo daquilo que fizeram para ela lá atrás. Porque ela não curou, ela não buscou curar, liberar perdão, ela não buscou de alguma maneira que a sua alma fosse curada. Aí o que acontece? Ela cheia de feridas, ela fala assim: eu não posso ficar sozinha, porque tem pessoas que têm uma estigma nelas, que elas não podem ficar sozinhas. Agora presta atenção, se você não é feliz sozinho, você não vai ser feliz com outra pessoa. Se você não é feliz sozinho, você nunca será feliz com outra pessoa. Por quê? Por que muitos relacionamentos dão errado? Porque pessoas querem entrar em um novo relacionamento pensando que a outra pessoa vai lhe fazer feliz, quando na verdade você deveria entrar em um outro relacionamento para fazer a outra pessoa feliz. Não ser egoísta, porque à medida que você ama, à medida que você libera sobre a vida da outra pessoa o amor, isso vai ser correspondido. Isso vai vir como uma devolutiva. Isso vai vir como uma reciprocidade. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que pessoas querem colher sem plantar. Elas querem ser amadas, mas elas não querem amar. Você vê muitas pessoas assim, com esse tipo de sofisma, sabe? É como se ela merece tudo, mas ela nunca consegue dar isso. Ela quer receber algo do qual ela não se atentou para dar. Vocês estão entendendo, pessoal? Está ficando claro? Agora, veja bem. Mateus 18 fala do perdão do pecado de um irmão. O texto começa falando assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele, peça perdão. Peça perdão para o teu irmão. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou ele. E glória a Deus. Verso 16 fala assim: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Ou seja, você foi sozinho pedir perdão, a pessoa não quis te ouvir. Aí você volta,
pega dois irmãos. Pega dois irmãos para serem o quê? Aqui chama isso de testemunhas. O texto chama isso de testemunhas. Isso são palavras de Jesus, tá? Leva essas duas testemunhas para que toda a palavra se estabeleça. Verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil ou publicano. Ou seja, eu vou pessoalmente pedir perdão. Ele não me deu perdão. Eu vou levar duas testemunhas e vou pedir perdão perante duas testemunhas. Se ele, mesmo perante as duas testemunhas, ele se recusa a liberar o perdão, eu vou levar esse assunto à igreja. Aí, o que acontece? Veja aqui. E se ele não os atender, diz à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera ele como gentio. O que é o gentio? Vamos ver aqui no original. O que é a palavra gentio? Considera ele como um gentio. Gentio aqui no original é a palavra étnicos, adaptado ao gênero ou costumes de um povo peculiar ou uma nação nacional. Aqui está falando o quê? Que essa pessoa, quando ela recusa a liberar o perdão, ela é um pagão. Ela é considerada como um pagão. O que é um pagão? O que é estranho à adoração do Deus verdadeiro. É uma pessoa que não conhece o verdadeiro Deus. Então considera essa pessoa como um pagão. Fala também para considerar ele como um publicano. O que é o publicano? Um cobrador de taxa. Meu Deus. Então, no momento que você vai buscar perdão com a pessoa, se reconciliar com a pessoa, preste atenção. Se ela, depois de você ter 3 tentativas e 3 tentativas diferentes, você foi na primeira sozinho, você foi na segunda com 2 testemunhas e na terceira você levou esse assunto para a igreja e a igreja tentou fazer essa conciliação. E se mesmo assim essa pessoa não te ouviu, não deu ouvidos, não abriu o coração, considera essa pessoa como um gentio. O que é o gentio? Um pagão, uma pessoa que vive uma adoração ao falso Deus. Ou considera ela também como um publicano. O que é o publicano? Alguém que cobra taxas. Ou seja, eu só te perdoo se você me pagar. Me pagar o quê? A pessoa, ela não quer liberar o perdão. Ela quer cobrar o perdão. Você entende como que isso aqui é sério? Presta atenção, porque tem um texto aqui que vem agora. E esse texto me chamou muita atenção agora pela manhã, quando eu estava estudando aqui para poder compartilhar isso com você. Esse texto me chamou muita atenção porque eu vejo pessoas falando disso para baixo e para cima, só que esse texto ele está dentro de um contexto que é muito importante. E é isso que você precisa entender aqui, porque veja bem, Mateus 18:18 é um verso que você já viu pessoas citando ele para baixo e para cima. Só que veja bem, ele está totalmente conectado ao que é o perdão. Agora, a falta de perdão é um fruto da amargura. Agora, Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, aqui está falando de oração. 19. Em verdade vos digo também, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Está falando de quê, irmão? De oração. Agora presta atenção. Entende isso aqui? Isso é muito sério. Porque eu vejo tantas pessoas frustradas na vida de oração e falam assim, eu até oro, mas Deus não me responde, parece que Deus não me ouve. Porque pessoas ainda que não conseguiram ter uma experiência com Deus pessoal. A sua experiência com Deus é pessoal. Você pode até ouvir seu líder, seu pastor, mas você tem que buscar ter uma experiência pessoal com Deus. Então por que muitas pessoas fracassam na sua vida de oração? Vivem uma vida de oração fracassada. A culpa disso é a falta de perdão. A culpa do fracasso na vida de oração é a falta de perdão. Está totalmente conectado. Está no mesmo contexto. Jesus falando aqui do perdão, ele introduz a oração e ele fala, se 2 entre vós, verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido desligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Verdade vos digo, se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura, pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Ou seja, a falta de resposta de oração na vida de uma pessoa depende do coração perdoador.
Como que você pode até participar de ajuntamentos com pessoas que têm uma vida com Deus. Elas podem até orar e declarar bênçãos sobre a sua vida, respostas. Porém, se o seu coração é um coração amargurado, um coração ressentido, um coração cheio de ira, cheio de raiva, um coração anti-perdão, aí vem a frustração. Pessoal, vocês estão entendendo? Reage aí, só para mim saber que vocês estão entendendo, quem está ao vivo, e você que está assistindo a gravação, não sei que hora que você está assistindo, mas reage aí, só para mim saber que você entendeu. A falta de resposta de oração na vida de uma pessoa depende da capacidade dela de perdoar. Vai depender, Sheila. Isso é muito importante entender, porque há muitas pessoas frustradas na sua vida de oração. Elas não conseguem respostas. E por quê? Porque a alma está amarga, está azeda. Como eu disse ao longo da semana, é como se o deserto do Saara se mudasse, Érica, para dentro dessa pessoa. Quando ela começa a orar, sai areia. Agora presta só atenção nisso. Uma alma amarga, uma alma seca. Verso 20, olha o que Jesus fala. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, por meio deles. Agora, o que ele fala assim? Leve 2 testemunhas. A segunda coisa que ele manda fazer é levar 2 testemunhas para pedir perdão. Então, se eu levo 2 testemunhas, eu e mais 2 testemunhas para pedir perdão para uma pessoa, eu estou ali buscando a conciliação. A palavra fala onde estiverem 2 ou 3, Jesus está ali. Então, se eu fui para um momento de buscar reconciliação e eu estou ali orando, conversando com a pessoa, pedindo ela perdão, tentando me acertar com ela, o próprio Cristo está ali, porque tem 2 testemunhas. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, tem 2 ou 3 ali, o próprio Jesus está ali. E ele está observando a atitude da pessoa que pede o perdão, mas a atitude também da pessoa que está negando o perdão. Aí o verso 21, olha o que acontece aqui. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Pedro aqui quis ser espiritual. Jesus, até quantas vezes meu irmão pode pecar contra mim e eu preciso perdoar ele? Quantas vezes? Qual que é a medida? Pedro pegou, jogou uma coisa na mesa, ele falou 7 vezes. 7 vezes, Jesus? Querendo ser espiritual. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes que eu devo perdoar o irmão? 70 vezes 7. Pedro falou 7 vezes achando que ele estava sendo espiritual. Jesus falou, não, eu vou te dar a medida correta. É 70 vezes 7. 490 vezes. 490 vezes é a medida correta. Ou seja, por que nós temos que perdoar, querido? Porque nós recebemos algo do Senhor que nós não podemos pagar. Nós recebemos o perdão, nós somos perdoados. Quem recebeu o perdão de Deus através de Cristo, ele entende isso que foi recebido, ele também deve compreender que ele não pode reter o perdão para nenhuma pessoa. Ele deve ter capacidade de olhar e compreender, cara, eu não posso reter o perdão porque eu recebi o perdão. Como que eu nego algo que eu recebi? Recebi de graça. Ninguém pagou, então eu não posso ser um publicano. Eu não posso ser um publicano porque eu não posso cobrar alguém que me faça algo para que eu perdoe. Eu não posso reter esse perdão. Amém? Você está entendendo? Agora veja bem, a falta de perdão abre porta para espíritos atormentadores. O que são espíritos atormentadores? Pessoas que retêm o perdão no momento que elas deitam na cama para dormir, sabe o que acontece? Elas estão deitadas na sua cama, tentando dormir, e tem espíritos atormentadores que vêm do inferno e ficam girando em volta da cama dessa pessoa, cutucando essa pessoa, fazendo ela lembrar daquilo que aconteceu. Aí essa hora, quando você está na cama dormindo, você que tem falta de perdão e sofre, né, que retém o perdão, você que é um publicano, você está deitado na cama, você abre o seu saco de lixo, enquanto os espíritos atormentadores estão ali apertando os gatilhos mentais em você, fazendo você lembrar daquilo que aconteceu. É o momento que você abre o saco de lixo emocional e começa a comer o lixo daquilo que as pessoas fizeram com você, que você não quer se livrar disso. Por acaso você trabalha na SLU? Eu creio que não.
Então por que você está aí carregando lixo? A falta de perdão é um lixo, querido. A falta de perdão resulta de ser machucado, rejeitado, abandonado, decepcionado, abusado, estuprado, molestado. Alguém tirou proveito de você, alguém que mentiu contra você, alguém que te traiu, alguém que fofocou. Como eu disse na última live, presta bem atenção. Você não tem controle sobre o que as outras pessoas vão fazer com você. Você não sabe o que a reação, ou melhor, a ação de uma pessoa para com você. Você não consegue. As pessoas podem te surpreender de uma forma muito negativa. Então você não consegue determinar. Mas você tem que se tornar responsável por lidar com tudo aquilo que as pessoas fazem com você. Se uma pessoa se levantou para tentar te ofender, não carregue a ofensa. Se blinde. Ignore, não desça para o nível dessa pessoa, porque muitas vezes tem pessoas querendo tirar você da posição que você está, daquilo que você está fazendo, para que você possa descer para o nível dela, para discutir com ela no nível dela, para brigar com ela no nível dela. Ignore, libere o perdão. Presta bem atenção, quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, o que ele ensina ali? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa os nossos pecados. Você entende? Assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, como que eu posso buscar um perdão em Deus dos meus pecados se eu retenho isso na vida dos outros? Vai ser dado de acordo com aquilo que eu libero também sobre a vida do outro. Agora, veja bem, para a gente encerrar aqui, deixa eu só pegar uma passagem aqui. Eu esqueci qual que era ela. Ah, não, tá aqui. Um minutinho. Tá lá no livro de Lucas. Lucas 7. Lucas 7, 47. Lucas 7, 47. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem que é a pessoa que tem maior probabilidade de te ferir, de te magoar, de gerar algo que venha se tornar uma amargura na sua vida? Possivelmente, um estranho não tem capacidade para fazer isso. Se aparecer um estranho na sua frente hoje tentar te ofender, veja bem, ele tem muita pouca probabilidade de ter sucesso nisso. Agora, quem são as pessoas que mais têm probabilidade de fazer isso de uma forma muito assertiva na sua vida? As pessoas que estão mais próximas de você e as pessoas principalmente que você mais ama. Então, quanto mais proximidade, mais possibilidade há de que alguém possa te ferir. E essa pessoa, quando ela te fere, ela está errando com você? Sim. Porém, o que acontece? Veja o que Jesus está falando aqui. Por isso te digo, perdoados-lhes são seus muitos pecados. Ou seja, aqui nesse contexto, uma mulher veio, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ela veio ungir os pés de Jesus. As pessoas estavam ali vendo aquela cena e elas começaram a conjecturar no seu coração que o que estava acontecendo? Por que Jesus estava aceitando isso? A mulher era uma pecadora, todo mundo sabia que ela era uma pecadora. Porém, dentro de um ambiente onde Jesus estava sendo desonrado, ela foi a única pessoa que chegou, ela veio de fora, ela entrou naquele ambiente e ela quebrou o espírito de desonra, ela chora aos pés do Senhor e ela unge os seus pés. Ela lavou os pés dele com lágrimas e ela unge os seus pés com um perfume caríssimo. E ela lavou com lágrimas, ela enxugou com seus cabelos. O cabelo, se você não entende, o cabelo é a glória da mulher. O cabelo é a glória da mulher. Então ela se humilhou diante de Jesus, porque ela chorou ao ponto de lavar os pés dele. Depois que ela lavou os pés dele, ela pegou o cabelo dela e ela enxugou os pés dele com seu cabelo. O cabelo é a glória da mulher. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque se você é mulher, você sabe o valor que você dá para o seu cabelo. Você sabe como que você gosta de ter seu cabelo tratado, né? Então ela enxuga os pés dele com seus cabelos e derrama um perfume, um unguento precioso. Aí as pessoas estavam conjecturando ali que ela era uma pecadora. Aí, verso 46, no verso 45, olha o que acontece aqui. No 44, Jesus fala assim: voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher?
Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Por quê? Qual que era o protocolo? Quando chegava na casa de uma pessoa, tinha um servo, era o servo considerado mais inútil, de menor calão, o menos apreciado. Era o servo responsável por lavar os pés das pessoas, porque as ruas eram empoeiradas, os animais defecavam pela rua. Então, sempre que chegava alguém em uma casa, tinha um servo que lavava os pés. Aí o que Jesus fala aqui, ó? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou eles com o cabelo. Verso 45, não me deste ósculo, ou seja, você nem me beijou a face quando eu cheguei. Me tratou com desonra. É isso que Jesus está falando. Você me desonrou desde o momento que eu cheguei aqui. Entretanto, desde que entrei, ela não cessa de me beijar os pés. Ou seja, ela entrou naquele ambiente para quebrar o espírito de desonra que estava sendo levantado contra a pessoa de Cristo. Verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. 47. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Você sabe do pecado que ela tem? Então deixa eu te contar uma coisa. O que ele vira para aquelas pessoas que estavam ali? Vocês sabem do pecado que ela tem, mas eu estou aqui e vou declarar que perdoado lhes são seus muitos pecados. Porque ela muito amou. Amou a quem? Amou a Cristo. Ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Qual é a medida do perdão, querido? Pedro conjecturou ali 7 vezes. Jesus falou 70 vezes 7. Qual é a medida do perdão? A medida do perdão é a mesma do amor. A medida do perdão sempre vai ser a mesma do amor. Você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ela fez. A medida do perdão é a mesma do amor. Se você muito amou, muito perdoa. Se você pouco amou, você pouco perdoou. Ah, você é trouxa, você é otário. É isso que as pessoas aqui fora falam. Pessoas que não conhecem a Cristo, que não receberam esse perdão. Os publicanos e os pagãos, eles falam isso. Você é trouxa, você é otário. Olha o que ele fez com você. Olha o que ela fez com você. Não. Quem muito amou, muito perdoou. A medida do perdão é do tamanho da medida do amor. É isso que Jesus ensina. Você só consegue perdoar na mesma medida que você ama. Então, se você ama muito uma pessoa, essa pessoa tem probabilidade de te ferir. E pode ser que ela faça isso. Deus te livre que uma pessoa que muito te ama possa te ferir e gerar uma ofensa. Mas são casos muito comuns e frequentes de pessoas que vivem principalmente dentro de um relacionamento, elas acabam gerando isso. E qual que é a arma que é usada? São palavras, querido. Foi aquilo que foi dito. Foi aquilo que foi dito. E eu preciso dizer algo para encobrir aquilo que foi dito, para apagar. Aí, tem pessoas que vão falar que elas não conseguem. E quando você se depara com uma situação onde você fala assim, Adriano, isso é muito pesado, eu não consigo perdoar isso. Essa é a hora, querido, que você deve dobrar os seus joelhos diante de Jesus e clamar. Pai, me ajuda. Me ajuda. Eu sei que eu tenho que perdoar. Mas isso é difícil. Isso é muito maior do que eu. Quando você entende que você não tem essa capacidade em si para perdoar, você vai se refugiar nele. Você vai se lançar nele. E vai buscar dele a graça para que possa perdoar. Aí você vai conhecer uma outra faceta de Cristo. Ele vai vir, vai se revelar a você. Você vai entender a dimensão do perdão que ele trouxe sobre a sua vida. A partir daí, você vai entrar num processo para poder liberar o perdão. Adriano, quando eu libero o perdão para outra pessoa, eu esqueço do que ela fez? Possivelmente não. Não estamos falando de MIB e os Homens de Preto, entende? O que MIB e os Homens de Preto faziam no filme? Eles chegavam, né, e falavam assim, olha para cá. Aí as pessoas olhavam e colocavam um óculos escuro, apertavam um botão aqui, piscavam a luzinha e a memória da pessoa era apagada. A memória recente, então ela não se lembrava daquilo que tinha acontecido. Perdoar não é isso. Você vai até se lembrar do que a pessoa fez, mas a dor
do que ela fez, no momento que você se lembra, você é livre disso. Você é livre dessa dor. Você é livre dessa cadeia, desse cativeiro espiritual. Agora, presta atenção. Tem pessoas aqui que vão assistir essa live, que vão assistir esse conteúdo. Elas estão presas. E presas aonde? Em masmorras espirituais. Existe uma masmorra espiritual onde essa pessoa fica presa. Porém, ela está presa, orando e clamando que alguém venha libertar ela. Só que a chave da cadeia está na mão dela. A chave da prisão emocional, que começou com a amargura e gerou 2 filhos, a raiva e a falta de perdão, a chave que abre essa cadeia está na sua mão. Como que você sai daí? Liberando perdão. É uma cadeia que se abre de dentro para fora. Você vai girar a chave, vai falar, eu perdoo, e você vai sair desse lugar para ser feliz novamente. Para que possa voltar a viver e viver com alegria novamente. Amém? Quantas horas? Acho que já deu aqui o horário, né, gente? 9h06 já deu o horário. A gente precisa acabar. Mas eu acredito que aquilo que eu queria comunicar aqui com vocês, aquilo que o Espírito Santo queria trazer com respeito a isso, eu creio que foi entregue. E que você seja uma pessoa que verdadeiramente, se você tem amargura no seu coração, é hora de lidar com isso como uma pessoa adulta. Veja bem, quando nós falamos do perdão, perdão não é sentimento. Grava isso. Perdão não é sentimento. Eu não sinto que eu tenho que perdoar, e nunca vai sentir. Porque o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar e eu perdoo. Mas e quando começar a vir na minha mente, e eu ainda continuar sentindo aquela dor, você abre a sua boca e declara, eu libero perdão sobre a vida dessa pessoa. Eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu abençoo. Isso é muito chave. Você orar e abençoar a vida daqueles que te perseguem. A palavra diz que você amontoa brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que é ter brasas de fogo sobre a sua cabeça? Presta atenção nisso. Se você tem fogo na sua cabeça, o inimigo não consegue acessar a sua cabeça. Tem fogo. Na hora que o inimigo tentar colocar a mão sobre a sua cabeça para colocar pensamentos, gerar pensamentos que vão influenciar seus sentimentos, ele não consegue mais acessar. Então, comece, tem dificuldade em perdoar? Pai, me ajuda. Se não tem dificuldade, decida. Tudo é uma decisão. Decida, eu vou perdoar. E ora, Pai, em nome de Jesus, eu reconheço, tudo que essa pessoa fez por mim, mas eu coloco diante do Senhor. Tu és a minha justiça. Mas hoje, em nome de Jesus, eu decido perdoar. Eu libero o perdão sobre a vida dessa pessoa. Te pedi na última live, eu te pedi para fazer 3 tabelas, uma folha, escrever e colocar 3 linhas diferentes. Você ia escrever o que a pessoa, quem foi a pessoa que te ofendeu, o que ela fez e como você reagiu. Não para se lembrar, mas para que nesse momento você possa usar isso. O nome de todas essas pessoas que você escreveu, eu deixei para você na segunda live, agora é hora de você pegar isso e olhar ali tudo que quem são essas pessoas e o que elas fizeram. E declarar, Pai, em nome de Jesus, fulano, ciclano, beltrano, eu libero perdão sobre a vida dessas pessoas. Nessa hora eu oro e eu declaro, Pai, elas são perdoadas, em nome de Jesus. E eu quero orar aqui para a gente encerrar, para você que vai ter essa atitude. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro nessa hora, em nome poderoso de Jesus, que cada pessoa que assistiu essa sequência de lives e que foi abençoada, foi tocada pelo Senhor, e que teu Espírito convenceu do pecado, justiça e juízo. Eu oro nessa manhã para que no momento que elas se alinharem para liberar o perdão, eu oro para que cura venha sobre a alma delas. Eu oro para que uma graça genuína venha sobre a vida de cada uma. Onde houver dificuldade de perdão, Pai, eu declaro graça para perdoar, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que masmorras espirituais serão abertas à medida que o perdão for liberado. Eu declaro que elas sairão do lugar escuro, do cativeiro emocional. Eu falo nessa hora que todo o lixo espiritual que se encontra na alma dessas pessoas será removido em nome de Jesus. E eu declaro que todo deserto na alma
toda tristeza, toda amargura na alma dela seja dissipada, seja curada pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro o poder do sangue de Jesus que nos cobre de todo pecado, venha cobrir, venha lavar essa vida. Pai, e em nome de Jesus, eu declaro capacidade para perdoar. E eu declaro que haja luz, que essas pessoas saiam do lugar escuro, do lugar da morte e caminhem para o lugar da vida. Que a vida esmague a morte. Em nome de Jesus, Pai, que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. E mais pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam perdoadas, mas também sejam perdoadoras em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus abençoe você, vai ficar salvo. Fez sentido para você? Compartilha com outras pessoas. É tanta gente presa nessa miséria e precisa de ajuda para sair. Mas a ajuda ela só vem quando nós reconhecemos que nós estamos doentes e precisamos de cura. Tá bom? Então, compartilha. Segunda-feira a gente está aqui compartilhando mais. Aí segunda-feira a gente vai falar sobre oração. Semana que vem eu quero compartilhar sobre oração com você, assim na terra como nos céus. Vamos continuar aprendendo sobre oração. Aí, na outra semana, a gente volta a falar do rugido do leão, que é esse treinamento de entender as ações espirituais que acontecem do inimigo na nossa mente. Então, Deus abençoe você. Tenha uma excelente sexta-feira, mas também um extraordinário final de semana. Sheila, Érica, obrigado aí pela companhia de vocês, tá bom? Deus abençoe. Tchau.